Caros amigos, dia 16 de novembro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Café com Caos. O conflito na Ucrânia segue se intensificando, com novos capítulos que marcam de forma profunda a história contemporânea. A cada dia, novas surpresas surgem nesse tabuleiro de guerra, mudando o curso dos acontecimentos. Drones cruzam os céus do leste europeu como uma coreografia sinistra, enquanto as forças ucranianas, sob grande pressão, não apenas se defendem, mas também conseguem realizar ataques massivos com drones, avançando em território russo nas regiões de Orel e Krasnodar. As forças do Kremlin, por sua vez, não ficam para trás. Em uma reação brutal, as tropas russas intensificam seus bombardeios aéreos, atacando diretamente a retaguarda ucraniana e prolongando a já violenta batalha nos céus. O conflito se transforma em uma dança macabra entre as duas potências, com ambos os lados trocando ataques aéreos em uma busca incessante pela vantagem. Este episódio tem como foco os principais acontecimentos até o dia 14 de novembro de 2025, onde a guerra continua a se caracterizar pela persistente troca de ataques e manobras furtivas entre os dois lados, numa espiral sem fim de destruição. Vamos começar nossa análise com a situação crítica em Kherson. Recentemente, imagens gravadas por câmeras GoPro de combatentes russos capturaram o caos no rio, onde as forças armadas russas enfrentaram uma pressão extrema por parte dos drones ucranianos. Essas imagens mostram como os drones avançam rapidamente, tornando ainda mais difícil para a tripulação russa reagir. Esse tipo de combate, caracterizado pela batalha no rio que divide os exércitos, revela como a guerra moderna se desenrola com drones, tecnologia de ponta e estratégias agressivas, tornando as batalhas ainda mais imprevisíveis e letais. As forças ucranianas têm se mostrado notavelmente resistentes, defendendo cada centímetro de Kherson com unhas e dentes. No entanto, a pressão russa é imensa, e não está claro se o objetivo de Moscou é apenas manter os ucranianos ocupados nessa área, para que não avancem em outras frentes. Avançar em Kherson, no entanto, é uma missão extremamente difícil. Para atravessar o rio e conquistar a região, seria necessário deslocar um exército inteiro, e isso se torna ainda mais complicado com os drones ucranianos dominando os céus, tornando qualquer movimento arriscado e imprevisível. Após abordarmos a situação em Kherson, vamos para a área de Pokrovsk. O mapa de 13 de novembro revela uma deterioração gradual da posição ucraniana no eixo Pokrovsk-Mirnohrad, com a área em disputa se ampliando constantemente. As forças russas continuam a expandir suas zonas de infiltração e pressão, avançando pelo território ucraniano. As regiões marcadas como território disputado mostram como as forças russas estão consolidando sua posição, cercando as tropas ucranianas em duas direções e isolando-as cada vez mais. A pressão para os ucranianos é imensa, e a situação em Mirnohrad se torna cada vez mais crítica. O cerco não está totalmente fechado, mas a estratégia russa de pressão tática pode ser o suficiente para isolar as forças ucranianas e enfraquecer sua capacidade de reagir. O estreitamento das rotas de abastecimento e a dificuldade crescente para realizar manobras de rotação e reforço tornam a situação cada vez mais difícil para os ucranianos. Neste estágio, existem basicamente duas opções. Ou os russos vencem a batalha por Pokrovsk e isolam milhares de ucranianos em Mirnohrad, ou as forças de Kiev lançam uma contraofensiva para interromper o avanço russo e garantir um corredor logístico vital para suas tropas. Em Saindo do fronte de batalha e indo para a retaguarda ucraniana, em 11 de novembro, a Rússia lançou um ataque devastador com mais de 15 drones kamikaze. Geranium 2 contra a cidade de Reni, na região de Odessa. As autoridades locais confirmaram que os alvos principais eram instalações de energia, resultando em incêndios e danos significativos. Além disso, a infraestrutura ferroviária ucraniana foi gravemente atingida,
com depósitos operacionais e prédios administrativos sendo destruídos. Embora as autoridades tenham conseguido restabelecer os serviços essenciais com o auxílio de geradores, a destruição foi imensa e o impacto nas operações diárias da Ucrânia foi severo. Felizmente, não houve vítimas fatais, mas o ataque deixou um rastro de danos e caos. No dia seguinte, em 12 de novembro, a cidade de Kharkiv sofreu mais um ataque aéreo russo, dessa vez com drones. As explosões atingiram áreas residenciais e civis no distrito de Kolodnohirsk, causando incêndios e danos significativos a várias instalações. Um centro logístico e várias empresas locais também foram atingidos, além de danos a diversas estruturas habitacionais. Ao menos 5 pessoas ficaram feridas, e as imagens capturadas durante o ataque revelam o impacto devastador desses drones em áreas densamente povoadas. Enquanto isso, em 11 de novembro, os ucranianos intensificaram seus ataques à retaguarda russa, utilizando drones de longo alcance. Um dos alvos foi o complexo de refino de petróleo Orsk Naftog Synthes, em Orsk, na região de Orenburgo, a mais de 1.400 quilômetros de distância. O ataque resultou em pelo menos 4 explosões e uma nuvem de fumaça preta sobre a planta, evidenciando a magnitude do impacto. Este foi o segundo ataque a esse complexo no ano de 2025, o primeiro tendo ocorrido em outubro. Esse tipo de ataque de longo alcance tem se mostrado cada vez mais frequente e eficaz, mudando a dinâmica do conflito. Entre 12 e 13 de novembro, moradores da cidade de Orel, na Rússia, relataram uma série de explosões no céu, à medida que as defesas aéreas russas entraram em ação contra um enxame de drones ucranianos. As autoridades russas afirmaram que cerca de 130 drones foram abatidos, tornando essa uma das maiores interceptações aéreas recentes. Durante o ataque, destroços de drones caíram sobre áreas residenciais, danificando veículos e quebrando janelas de edifícios. Pequenos incêndios também foram registrados devido à queda dos fragmentos dos drones. Já na madrugada de 13 para 14 de novembro, o porto de Novorossiysk, localizado no Mar Negro, foi abalado por um ataque ucraniano envolvendo drones e mísseis de longo alcance. As imagens capturadas durante o ataque se tornaram um marco do conflito, revelando a violência e o caos causados pelos bombardeios. As forças navais russas reagiram com força, disparando rajadas de metralhadoras pesadas para tentar interceptar os drones que se aproximavam. Uma enorme explosão iluminou a costa russa, criando uma nuvem em forma de cogumelo visível de vários bairros próximos. Relatos indicam que um depósito de munições foi atingido, causando explosões secundárias. Um terminal de petróleo também foi severamente danificado, resultando em incêndios e paralisação das operações. Este ataque é considerado um dos mais brutais realizados pelos ucranianos contra a costa russa. Em 14 de novembro, a Rússia respondeu com um massivo ataque aéreo contra a Ucrânia, utilizando centenas de drones e mísseis. A capital, Kiev, foi o principal alvo, mas Kharkiv e Odessa também sofreram grandes danos. As autoridades ucranianas afirmaram que foram usados cerca de 430 drones e 18 mísseis, muitos dos quais foram interceptados pelas defesas aéreas. No entanto, o rastro de destruição foi evidente. O ataque causou grandes explosões, incêndios e danos a edifícios, instalações de energia e infraestrutura civil. Pelo menos 6 pessoas perderam a vida em Kiev e dezenas de outras ficaram feridas, enquanto a cidade vivia momentos de terror sob o fogo intenso. As imagens desse ataque se tornaram um símbolo da brutalidade do conflito. E assim, o conflito continua em uma espiral de violência, com novos capítulos sendo escritos a cada dia. A história dessa guerra ainda está longe de terminar, e os ecos da destruição continuarão a ressoar por muito tempo. O Café com Caos segue acompanhando o desenrolar desse dramático teatro de operações na Ucrânia que deixa marcas profundas na história humana.